Olá, alunos do 8º ano. Essa é a nossa aula 6 de matemática. Eu sou a professora Julie. Vamos começar então? Então, como a prof falou já na aula 5, hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre dízimas periódicas antes de poder transformar elas em fração, certo? Então, o nosso objetivo de hoje vai ser classificar corretamente as dízimas periódicas e reconhecer as várias maneiras que eu tenho de representar uma dízima periódica, beleza? Para os materiais de hoje, você vai precisar do seu caderno e caneta para anotar as informações importantes e lápis e borracha para resolver os exercícios depois, ok? Então, vamos começar aí falando um pouquinho sobre as dízimas periódicas. A gente chama de período aqueles algarismos que se repetem infinitamente. O prof sabe que a prof já falou sobre isso, mas agora vamos prestar bem atenção nessa parte, porque é bem importante que vocês tenham em mente todos os nomezinhos aí que a gente tem nas dízimas periódicas para a próxima aula, que é onde a gente vai aprender a transformar elas em fração. Então vamos lá. Período, de novo, são os algarismos que se repetem infinitamente, ok? Vamos ver alguns exemplos. Então aqui eu tenho essa dízima periódica aqui, que é 1,359292929292. Então, o período dessa minha dízima é 92, certo? Porque quem repete dentro dela é o 92. 1,35 não repete, ok? Essa minha dízima aqui, 0,333333. O período dela é 3, porque é um número que está se repetindo. Próximo exemplo, 2,666666. O período aqui é o 6. 0,285714, 285714. Percebam que esse é um período grande. 285714 é o nosso período, porque é isso que está se repetindo. Essa sequência de algarismos aí é a que vai se repetir infinitamente, certo? É um número bem grande, mas pode sim acontecer, ok? Então, eu tenho essa sequência aqui que está se repetindo e ele vai ser o meu período, beleza? Aqui nós temos mais um exemplo, 1,21616161616. Período aqui, 16, que é os valores que se repetem. Por último, 0,0077777777. O nosso período aqui é o 7, certo? Então, não esqueçam, período são os algarismos que estão se repetindo na minha dízima periódica infinitamente, ok? Quando a gente tem algum número decimal ali, ou seja, depois da vírgula, que não se repete, a gente chama ele ou de intruso ou de antiperíodo. Tanto faz, vocês podem escolher aí. Geralmente a gente usa mais antiperíodo, beleza? Então, os números aqui, que depois da vírgula, que não se repetem, vão ser chamados de intrusos ou de antiperíodo. Então, vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente tinha ali no primeiro slide, 1,3592929292. Vamos relembrar, o período nesse caso é o 92. Agora, o intruso é o 35. Por que o 1 não é também? Porque o intruso é só aquele número decimal, ou seja, o número que depois da vírgula não se repete, certo? Então, o meu intruso nesse caso aqui é o 35. Agora, nesse exemplo aqui, 0,3333333333. Tem algum número depois da vírgula que não se repete? Não, certo? Não tem nenhum. Então, essa dízima periódica não tem intruso. Mesma coisa com essa daqui, 2,66666. Ah, mas professora, tem o 2 ali que não está se repetindo. Beleza, o 2 não está repetindo, mas ele não está depois da vírgula, ele não é um número decimal, certo? Então, esse 2, ele não é chamado de intruso, ok? Ele só vai ser chamado de intruso se ele estivesse depois da vírgula, beleza? Então, ele não é o intruso nesse caso aqui. Nesse outro exemplo também não, porque eu só tenho aquela minha sequência grandona que se repete, certo? Onde o meu período é 285714. Esse é o meu período inteiro, beleza? Agora, segundo exemplo que aparece um intruso, olha só. 1,21616161616. O intruso nesse caso aqui é o número 2, certo? Então, o número 2 é o intruso desse nosso exemplo. E aqui nós temos o último, 0,00000. Meu Deus, 0,007777777.
Desculpa a confusão aí, gente. Então, o intruso nesse caso aqui é o 00, porque é um número depois da vírgula que não se repete, certo? Ah, mas ele se repetiu 2 vezes. Beleza, mas a definição é que ele se repita infinitamente, ok? Então, a partir do momento que ele não se repete infinitamente, ele vai ser o meu intruso dentro da dízima periódica, beleza? Vamos lá, então, assim, não sei se provavelmente vocês não se lembram, mas a gente já viu um pouco sobre dízimas periódicas, mas a dízima periódica ela tem 2 tipos, uma dízima periódica simples e composta, certo? Dízima periódica, ela vai ser simples quando logo após a vírgula já está o período, certo? Que vai ser infinitamente sem que tenha nenhum intruso. Então, o exemplo de dízima periódica simples são aqueles onde a gente não tem um intruso, ok? A gente já viu então todos esses exemplos aqui, 0,333, 2,6666, 0,285714 e 285714. Esses exemplos são exemplos de dízimas periódicas simples, porque elas não têm um intruso dentro delas, ou seja, logo depois da vírgula já começa o período, ok? Próximo, dízima periódica, então, composta, vai ser quando existe um grupo de um ou mais algarismos depois da vírgula que não faz parte do seu período, ou seja, quando há a presença de algarismos intrusos ou de antiperíodo, que é como a gente também pode chamar, certo? Então, alguns exemplos, alguns que a gente já viu também. 1,35, 92, 92, 92, 1,2, 16, 16, 16 e 0,0077777777, beleza? Então, vamos só relembrar antes da gente passar para o próximo slide. Dízima periódica simples é aquela que não tem um intruso, ou seja, que depois da vírgula já começa o período. E dízima periódica composta é aquela que eu tenho sim um intruso, então depois da vírgula eu vou ter alguns números aí que não se repetem, ok? Como que eu faço para representar uma dízima periódica? Então, existem várias maneiras de representar a dízima periódica, mas a mais comum delas é usando as reticências ali, que é os 3 pontinhos, certo? A gente também pode usar outras formas, e uma delas é aquela que a Prof. até falou um pouquinho na última aula, que é escrever o período apenas uma vez e colocar um tracinho em cima desse período, certo? Então, por exemplo, aqui, 1,3592929292. Quem é que é o período? É o 92. Então, o meu tracinho vai só em cima do 92. Então, percebam aqui. Quando eu for escrever lá no meu caderno, eu vou colocar 1,3592 e o tracinho tem que ir exatamente em cima do 2. Que 3 mais horroroso, né, gente? Mas tudo bem. Bem em cima do 92, ok? Então, o tracinho tem que ser especificamente aqui em cima. Ai, sem querer eu fiz aqui com 5 junto. Tá errado, gente. Porque aqui é outro número completamente diferente. Seria 1,3592592592. Então, tomem cuidado quando vocês forem usar a representação com o tracinho. Ele tem que estar exatamente acima do período e somente acima do período, ok? Mais um exemplo aqui, 0,33333, o tracinho vai só em cima do 3 ali, ok? 2,66666, mesma coisa, o tracinho vai apenas em cima do 6, certo? Então, eu posso representar dízima periódica de 2 maneiras bem simples, ou eu coloco os meus valores com as reticências no final, ou eu coloco os meus valores aqui, o meu período, com um tracinho em cima dele. As 2 maneiras estão corretas. Claro que a segunda maneira, com o tracinho, acaba ocupando um pouco menos de espaço aí na hora de você escrever, ok? Usualmente, a gente repete o período aí 3 vezes, certo? Usualmente. Mas como vocês viram naquele nosso exemplo que o período era 28, 5, 7, 14, eu acho, é um número muito grande para ficar repetindo 3 vezes, vai dar uma linha inteira do caderno, certo? Então, geralmente, a gente repete 3 vezes aí para denotar que é uma sequência. Percebam aqui, ó, 92, 92, 92, 3 vezes, 3, 3, 3, 3 vezes, 6, 6, 6, 3 vezes. Geralmente, a gente escreve assim. Faz mal se eu escrever mais vezes? Não, não faz mal.
Faz mal se escrever menos? Também não faz mal, mas vocês não podem esquecer das reticências aqui dos 3 pontinhos. Porque se eu escrever 2,66, isso é um decimal exato, não é uma dízima periódica. Agora, se eu colocar os 3 pontinhos aqui, eu tenho certeza que é uma dízima periódica, certo? Então, não esqueçam dessas informações importantes. São jeitos de representar a dízima periódica que vocês precisam tomar cuidado de não esquecer esses detalhezinhos importantes, senão vocês vão trocar as informações que vocês têm, beleza? Para fazer a leitura de uma dízima periódica, a gente lê normalmente, por fim acrescenta a palavra período. Então, no caso aqui seria 2,6 periódico. O 6 é periódico, então vai ser 2,6 periódico. Sem segredo nenhum, ok? A gente pode, então, além do que a gente já viu, que a gente pode usar reticências e usar aquele tracinho em cima do período, a gente pode representar a dízima periódica por meio de uma fração, que é o que a gente também já viu na última aula ali, que a gente chama de fração geratriz, certo? A fração geratriz, para encontrar essa fração, ela tem vários passos bem importantes que vocês devem prestar muita atenção para seguir. Por isso que a gente deixou, então, que a prof escolheu deixar para a próxima aula, para a gente aprender como que vai representar essa dízima periódica por meio de uma fração geratriz. Então, eu vou representar a dízima periódica numa fração geratriz na próxima aula, porque é uma coisa que exige um passo a passo bem cuidadoso e por isso que vai ser bem detalhadinho para vocês na próxima aula. Mas percebam aqui, a gente já tem até um exemplo ali no quadrinho para vocês. 2,666, que eu posso escrever também como 2,6 e um tracinho em cima do 6, é a fração geratriz 8/3. Percebam que não é tão simples quanto da dízima exata, né? Do decimal exato. O decimal exato a gente tinha uma coisa mais óbvia assim na fração. Aqui a gente não tem não, tá? A gente vai ter uns detalhes aí importantes que vocês têm que tomar cuidado na hora de fazer essa construção. Por isso que a prof deixou para a próxima aula para a gente fazer uma construção mais detalhada. Então, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Foi um conteúdo mais simples, mais leve, uma introdução aí do que é a dízima periódica e dos seus nomezinhos bem importantes. Lembrem-se que a prof falou que vocês precisam saber esses nomezinhos, então eu recomendo que vocês retornem no vídeo, anotem todos esses nomezinhos importantes aí, anotem o que é uma dízima simples, o que é uma dízima composta, anotem quem é o período, quem é o intruso. Anotem tudo isso no caderno de vocês, para vocês terem essa informação na hora de resolver o exercício. E ainda, se vocês quiserem, vocês podem consultar o material impresso de vocês ali, o material impresso não, o material físico, né, que vocês têm ali para ler, certo? Então, estudem com calma, façam os exercícios principalmente com calma e atenção. E a gente se vê então na próxima aula.